Ministro Fernando Haddad se revolta e rasga o verbo dando uma verdadeira aula e destruindo uma das maiores falácias do mercado bolsonarista. Vale a pena ver esse show até o final. A grande crítica à sua gestão foi a questão fiscal. A sua explicação sempre foi o peso recebido do governo anterior, que deixou muitas armadilhas, né? Aumentos de gastos sem previsão no orçamento, abriu mão de receita para fazer uma campanha por razões eleitorais e tal, deixou bombas fiscais. Mas o fato é, do seu lado, fez o arcabouço e cumpriu o arcabouço, mas colocou muita coisa em cima do arcabouço, da mesma forma que havia com o teto de gastos. Eu estou fazendo essa pergunta longa para dizer que, de certa forma, suas razões eu entendo, mas as razões de quem critica eu também entendo, porque a dívida pública está subindo e, segundo o próprio Tesouro, vai chegar a 95% em 10 anos. Subiu 6 pontos na sua administração. Vamos lá. Você sabe que tem tecnicalidades que às vezes já atrapalham quem está ouvindo a gente. Eu pensei muito nessa nossa entrevista como explicar, assim, de forma singela, uma coisa mais difícil de contestar. Porque fica assim, eu sou o primário estrutural, o primário não estrutural, as exceções, o que entrou, o que não entrou. Então, para quem está nos ouvindo aqui, o assinante aqui, o projeto que o Bolsonaro entregou no último ano de mandato para o orçamento de 2023 previa um déficit, ele previa um déficit da ordem de 63 bilhões de reais. Ou seja, o Bolsonaro mandou para o Congresso, em 2022, um orçamento com 63 bilhões de déficit. Então, estamos falando aqui de um dado incontestável. Tá? Um documento oficial do governo anterior. Só que tem 2 probleminhas nesse orçamento. E eu vou também ser o mais didático possível. Que tem a ver com 2 emendas constitucionais. Uma emenda constitucional foi aprovada de última hora para voltar a pagar R$600 de Bolsa Família por mês. O Bolsonaro, para tentar reverter os dados de pesquisa, estava pagando R$400 por mês e passou em 1º de agosto de 2022 a pagar 600. Foi uma decisão do governo dele, ok? Aprovado por todo mundo, porque ninguém vai votar contra benefício para pessoa de baixa renda. Então todo mundo aprovou. Ninguém contestou no Supremo Tribunal o fato de que ele tinha encontrado uma maneira de driblar a lei eleitoral que impede benefício no ano de eleição. Acontece, justo, tal, passou para 600. Ele não pôs no orçamento a diferença de 400 para 600. Eu me lembro disso. Ele não botou no orçamento, quer dizer, era para acabar no dia 31 de dezembro. Era para acabar no dia 31 de dezembro, ele não botou no orçamento a diferença. Qual é essa diferença? 52 bilhões. Outro dado inquestionável. Terceiro dado inquestionável. Tem a ver com uma outra emenda constitucional do ano anterior de 2021. A PEC do calote de precatórios, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Qual era o valor a mais, que deveria constar do orçamento de 2023 e não constou? 44 bilhões. Então você está falando de 63 bilhões, mais 44 bilhões, mais 52 bilhões. Somando isso e dividindo pelo PIB do ano, você tinha um déficit projetado com essas 3 contas, fora o resto. Estou pegando as 3 maiores, de 1,59% do PIB. Eu estou sendo preciso até na vírgula, 2 casas depois da vírgula. 1,59% do PIB. Contando tudo, este ano passado, 2 anos depois, porque eu estou falando de 2023, 1,59%. 2 anos depois, qual foi o nosso déficit com tudo? Com precatório, com BPC, com Fundeb, com emenda, com tudo, com as exceções, com o Plano Brasil Soberano, com tudo. Tudo. 0,48. Isso significa dizer que o déficit... E nesse 0,48 você não excepcionalizou nada? Com tudo. Está colocando tudo. Como o Banco Central... Esse 0,48 não cumpre a meta, né? Cumpre, porque a meta era de 0,25 fora precatório. Eu estou contando os precatórios também. Porque lembra que quando o Supremo tomou a decisão de mandar pagar os precatórios na forma da Constituição, por declarar a PEC do calote inconstitucional, ele excepcionalizou da meta fiscal. Mas eu estou contando o precatório. Mas, ministro, fala do... Peraí, mas calma. Só concluindo agora, uma frase só. De 1,59 para 0,48, o déficit em 2 anos caiu 70%. Nós herdamos um déficit de 1,59 e no terceiro ano de governo estamos entregando 0,48 e o governo não acabou ainda. Então nós reduzimos em 2 anos 70% do déficit primário. A dívida está aumentando por conta do juro alto. Não está aumentando por causa do déficit alto, porque o déficit está menor. Se você pegar os déficits dos governos Temer e Bolsonaro, são déficits na casa de 1,5%, 2% do PIB constantemente. E nós estamos reduzindo. Então tem um trabalho agora de fazer de coordenação de política fiscal e monetária, que já deu o resultado trazendo a inflação para dentro da meta, vai ser a menor inflação quadrianual acumulada em 4 anos da história do Brasil. Então tem um custo trazer essa inflação para o patamar mais baixo da história. Mas agora eu entendo que o Banco Central e o mercado também, isso não sou eu que entendo. Tá todo mundo, pesquisa Focus, todo mundo dizendo que o ciclo de corte começa esse ano e aí o Banco Central vai administrar isso para produzir o melhor bem-estar possível. Mas você acha que começa agora, já em janeiro? Ou não? Dizer que não, isso eu não posso dizer. Eu faço votos que seja. Eventualmente, se eu estivesse lá, eu já teria até cortado.
cortado ou parado de subir. Mas isso aí, a gente tem um Banco Central que tem autonomia, e tinha autonomia no governo Lula quando nem lei aprovada de autonomia tinha. O Meirelles já deu vários depoimentos de que o presidente Lula nunca interferiu na política monetária do Banco Central, ao longo de 8 anos, e agora também não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dizer que não houve esforço fiscal é uma loucura. E se não tivesse havido esforço fiscal, nós não teríamos os indicadores que nós temos hoje. Nós só temos esses Mas, ministro, bons assim, indicadores. também não adianta brigar com o número. O fato é que a dívida pública subiu, e ela subiu, em parte, pelos juros, concordo, mas é aquela discussão. Os juros poderiam ser mais baixos se o ajuste fosse maior, se Eu já tivesse acredito que os superado. juros podem ser mais baixos. O Brasil logo vai compreender que, a partir de uma taxa de juro, a insensibilidade da inflação é muito grande. Eu garanto para você. Chega uma hora que o juro ele não tem impacto. Eu ouvi vários técnicos, inclusive do Banco Central, falando isso. Olha, chega uma hora que o juro é mais para dar satisfação pro mercado do que propriamente para conter a inflação, porque começa a ficar a insensibilidade da inflação a um juro acima de um determinado patamar. É grande. Isso Agora, aumentar os gastos também. E uma coisa foi o aumentar os gastos até a obrigatório. proporção do PIB não aumentaram. Por exemplo, o que conta aumentou. de gasto é proporção do PIB. Nós vamos para o segundo ano em que o gasto público está abaixo de 19% do PIB. O que adianta você fazer um gasto de 18 anos e mandar um orçamento E mandar uma bomba pro pro ano próximo. seguinte com 1,59% do PIB de déficit? Os economistas mais de direita, que eu respeito, muitos são meus colegas, foram meus colegas da Faculdade de Economia, eles não querem admitir que o orçamento que o Bolsonaro mandou, na prática, ele constava 1,59% Ministro, de déficit. eu sempre escrevi isso, eu concordo. Eu vi o buraco, o rombo sendo feito no final do governo Bolsonaro. Escrevi sobre isso, então eu concordo inteiramente. Mas veja bem, o governo Lula trouxe de volta o aumento real do salário mínimo, e aí não cabe discussão se é justo ou não. Tudo. Pois é, ele trouxe... Eu tô contando todas as despesas. Mas deixa eu fazer a pergunta. Sem fazer a desvinculação. Será que foi um erro? Ele tinha que ter desvinculado primeiro antes de voltar a aumentar o salário Mas mínimo? quem desvinculou? Que governo desvinculou desde Nenhum, 1988? mas não era pra fazer. Não, desde 1988. Quem desvinculou? Ninguém, mas assim, não era necessário, porque assim, Mas como são- a gente fica prisioneiro do seguinte fato, é preciso ter aumento do salário mínimo, mas o aumento do salário mínimo repercute nas despesas Olha, nós previdenciárias. fizemos uma alteração da regra de reajuste, mantendo o reajuste real. O presidente Lula faz questão de que algum aumento real tem que ser dado para o trabalhador que ganha. Mas é que um impacta salário mínimo. a despesa mais cara, É que é a verdade, despesa previdenciária. É verdade. E por isso que eu digo para você, eu nunca dei uma entrevista negando problemas de natureza orçamentária. O que eu refuto, e refuto com base em dados, é que este governo reduziu em 70% o déficit decentemente projetado para 2023, com base na lei que o governo mandou e nas duas PECs, ao que aumentou a Bolsa Família para 600, sem previsão orçamentária, e aqui previa um calote dos precatórios que o Supremo declarou inconstitucional.